Resenha com livro. Eu vou continuar aqui com o livro O Diabo, uma biografia da editora Vozes de Philippe Almonte. Esse livro aqui que a gente está abordando aqui, um livraço aqui, onde ele vai falar sobre a demonologia, sobre a história, vai fazer uma biografia sobre o diabo. No capítulo 1 fala assim: nasce o diabo. Aí começa: quando os seres humanos começaram a multiplicar-se na terra e tiveram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram bonitas, escolheram para mulheres que entre elas mais lhe agradavam. E o Senhor disse: meu espírito não ficará para sempre com os seres humanos, porque eles são apenas carne. Não viverão mais que 120 anos. Havia então Néfilins na terra, mesmo depois que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos humanos, eles geraram filhos. São eles os heróis famosos dos tempos antigos. Gênesis, capítulo 6, versículo 1 até o 4. Aí o autor continua: anjos e demônios, filhos e amantes. No primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, entre a narrativa do assassinato de Abel por Caim e a decisão de Deus de destruir toda a humanidade, excetuando Noé e sua família, encontra-se a estranha narrativa dos filhos de Deus e das filhas dos humanos. Nas tradições judaica tardia e nas tradições cristãs iniciais, esses 4 versículos foram elaborados numa forma de um relato complexo a respeito da origem do mal no mundo como resultado do desejo sexual dos anjos de Deus pelas filhas dos humanos, associada à queda dos anjos do conselho celestial de Deus e o povoamento do mundo com demônios e espíritos maus. A partir do tempo em que se tornaram amantes de mulheres, os filhos de Deus passaram a ser anjos e demônios. No seu contexto original, no livro de Gênesis, o sentido do texto é razoavelmente claro. Os filhos de Deus eram membros da corte celestial de Deus, eram seres divinos que, por estarem destinados a unir-se com mulheres e gerar crianças, foram criados como seres masculinos. Nessa primeira sentença, não há indício de que suas ações de tomar as mulheres dos humanos como esposas, nem que a ação das mulheres de se deixarem tomar como tais seriam ações pecaminosas, ou uma questão de culpa ou vergonha. Porém, a segunda sentença já poderia nos levar a pensar desse modo: porque, embora Deus não se refira às atividades dos filhos de Deus ou das filhas dos humanos, poderia parecer que os seres humanos foram punidos pelas ações dos filhos de Deus e das filhas dos humanos? Antes disso, os humanos alcançavam uma longa idade. Adão viveu 930 anos, Sete 912, Enos 905, Jared 962, Enoque 365 anos, e assim por diante. Mas então o Espírito de Deus foi retirado da humanidade e o tempo de vida de 120 anos foi fixado como punição por essa mistura do divino com o humano. A terceira sentença nos diz que as filhas dos humanos geraram filhos e filhas com os filhos de Deus. Este não é o propósito principal da sentença. Antes, seu interesse principal é nos contar que, naqueles dias em que os filhos de Deus geraram filhos e filhas com as filhas dos humanos, haviam Néfilins na terra. Quem foram esses Néfilins? O quarto livro da Bíblia, livro dos Números, nos dá uma dica. Nele lemos que Moisés enviou espias para fazerem o reconhecimento da terra prometida. Após a expedição, eles relataram a Moisés que toda a gente que aí vimos é de estatura alta. Vimos por lá até mesmo os Néfilins. Diante deles pareciam como gafanhotos, e era assim que eles nos viam. Números capítulo 13, versículo do 32 ao 33. Assim, os Néfilins, que habitavam a terra antes do dilúvio, os heróis famosos dos tempos antigos, eram idênticos aos habitantes aborígenes, de estatura gigante, de Canaã, a terra prometida. Acompanhado essa identificação dos Néfilins de Gênesis e Números, a tradição grega da Bíblia hebraica, a Septuaginta, verteu o termo hebraico Néfilim por gigantes. A tradução latina da Bíblia de São Jerônimo do século IV, a Vulgata, seguiu essa linha e verteu por gigantes.
Dessa forma, foi inaugurada a tradição dos gigantes anteriores ao dilúvio. A King James Version, tradução bíblica do rei Jaime para o inglês, assim formulou em 1611: havia gigantes na terra naqueles dias. Gênesis capítulo 6, versículo 4. O versículo que se segue é a narrativa dos filhos de Deus, formado pares com as filhas dos humanos e gerando descendência, aponta para um sentido que mais tarde seria encontrado nela. O Senhor viu o quanto havia crescido a maldade das pessoas na terra e como todos os projetos de seus corações tendiam unicamente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito os seres humanos na terra e ficou com o coração magoado. Gênesis capítulo 6, versículos 5 até o 6. Deus então decidiu destruir toda a humanidade, e com ela os animais, os répteis, até as aves do céu. Gênesis capítulo 6, versículo 7. Exceto Noé e sua família e as aves que os animais que Noé acolhera na arca. Se a narrativa original de Gênesis dá a entender ainda que, de modo incipiente, que a união sexual dos filhos de Deus com as filhas dos humanos foi um ato final da maldade cósmica que fez Deus decidir o recomeço da criação. Mais tarde só restou aos filhos de Deus. A identificação com o termo anjos e aos gigantes anteriores ao dilúvio, a identificação com os filhos e as filhas que nasceram, a união sexual dos filhos de Deus com as filhas dos humanos. Desse modo, estava montado o cenário para a queda dos anjos, o nascimento dos espíritos maus e a origem sobrenatural do mal no mundo. E para isso temos que nos voltar à primeira Enoque. Aqui eu termino e já volto no próximo vídeo falando sobre o livro das sentinelas. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. Resenha com livro.